Nós saudamos para essa transmissão contemplação bíblica da palavra com o irmão Frank, todos os irmãos e irmãs, todos os nossos amigos mundialmente que estão ligados via internet, saudamos de coração. Desejamos a todos vocês um abençoado ano de 2022. Ninguém sabe o que o novo ano tem preparado para nós. Eu penso na palavra do Senhor, João 14, versículo 1. Vosso coração não se assuste. Confiai em Deus e confiai em mim. Glória e louvor. Isso queremos fazer. Nós confiamos que o Senhor nos abençoará a todos através da sua palavra e nos preparará através da sua palavra e do seu Espírito para a sua vinda. Antes que o irmão Frank fale, conosco lerei uma palavra da Escritura de 1 Pedro, capítulo 5, versículos 7 a 8. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo inteiro. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A Ele seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. Por favor, irmão Frank. Também eu desejo saudar a todos de todo o coração e também passar muitas saudações, como sempre, do irmão Müller, do Mar Báltico, de todos na Suíça, na Áustria, toda a Europa, até do Japão, de todos os lugares. Nós temos saudações que recebemos, especialmente do Dr. Mbie, da África, do Congo, República do Congo. Todos estão ligados conosco intimamente e também com o Senhor. Como já foi mencionado há pouco, nós começamos um novo ano. Ninguém sabe o que trará. Ninguém sabia o que o ano 2020 traria. O ano 2021. Mas nós somos gratos ao Senhor, de coração gratos, que nós podemos nos introduzir no tempo, e tanto quanto nós podemos julgar, não é somente
o tempo do fim que foi profetizado, que também em Lucas 21, versículo 11, dito que todas as três coisas, terremotos, fomes e pragas de todo tipo, viriam sobre a terra antes do retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. Tudo acontece e nós sabemos o que os noticiários informam. Somente um tema principal, que todos os povos e todos os continentes estão sendo visitados, mas seja dado graças ao Senhor, nós olhamos para os últimos 40 anos, especialmente que se passaram, e também não posso esquecer, agradecer a todos pelas saudações de Natal e também por todos, a todos, gratidão de coração que me desejaram as bênçãos de Deus para o aniversário. 88 anos no dia, vieram e passaram no dia 24 de dezembro, e eu olho, de fato, com gratidão de volta. Estamos em janeiro, precisamente 70 anos, faz 70 anos que eu proclamo a palavra de Deus na congregação. Eu olho para uma vida inteira que passou, que pertencia ao Senhor. Sim, eu desejo dizer, pertenceu a Ele a minha vida inteira. Eu não desejo falar nos detalhes, mas a ligação com Deus simplesmente estava aí, a ligação com a palavra, o respeito diante da palavra de Deus já estava conosco em casa, e Deus concedeu graça que eu, em 1949, pude consagrar minha vida totalmente ao Senhor. Então, agora, os últimos 40 anos eu mencionei, nos quais, de fato, se cumpriu. Reúna o meu povo, todos que fecharam comigo a aliança no sacrifício, para que ouçam as minhas palavras, simplesmente uma ordem do Senhor, o povo de Deus ser reunido, e assim, em todos os anos eu fiz. Em relação das duas coisas que no dia 2 de abril de 62 que ele me disse, eu fiz as duas coisas, qual seja, proclamar a sua palavra e distribuir o alimento espiritual. E nós olhamos de fato agora a todos os anos nos quais o Senhor abençoou, abriu portas e corações mundialmente, para que a última mensagem alcançasse os filhos de Deus em todos os continentes. Vocês todos sabem que o irmão Branham recebeu uma direta missão do Senhor de proclamar a palavra, de trazer a mensagem, e a ele foi dito, como a Moisés
foram dados 2 sinais, assim também a você serão dados 2 sinais. O Senhor Ele deu indicações diretas ao seu servo e profeta. A primeira, no dia 11 de junho de 1933, que ele, assim como João Batista foi precursor da primeira vinda de Cristo, traria uma mensagem que seria precursora da segunda vinda de Cristo. E nós, ou será precursora, e nós podemos sincero e honestamente dizer diante de Deus, isto aconteceu diante dos nossos olhos, se cumpriu. Nós chegamos a uma era profética e, como foi mencionado anteriormente, tudo o que deveria acontecer antes do retorno de Cristo nas nações, em coisas naturais e também em coisas, acontecimentos extraordinários, terremotos, guerras, fomes, pragas, tudo viria sobre toda a terra. E nós estamos no meio disso e podemos até voltar a Romanos ou pensar em Romanos 8. Toda a criação foi incluída e anseia pela libertação. Tudo acontece como jamais antes. Não houve nenhum ano no qual tantas coisas existem para ser relatadas como em 2021. Mas, da mesma forma, nós podemos dizer, no campo espiritual, não houve nenhum ano no qual tantas coisas foram relatadas como no último ano. Nós temos as transmissões em cada quarta-feira, em cada sábado e domingo, mundialmente, em todos os canais. Todos podem conectar-se. E se eu então penso como Deus abriu as portas em todos os povos, cidades, em Moscou, até o conselheiro-chefe de Gorbachev, até a grande igreja batista, até a universidade. Se eu fosse mencionar cidade por cidade e relatasse como Deus guiou todas as coisas, deixe-me ainda brevemente mencionar as 3 coisas. Quando estive em Atenas, na grande igreja pentecostal, quando preguei lá, me veio de repente o pensamento: pegue um barco e vá para Patmos. E assim eu também fiz. Fui até o porto de Pireus e lá entrei num navio de passageiros, tomei lugar lá e fui para Patmos por todo o mar Egeu e para ficar lá 3 dias, até, como é relatado, na fenda, na rocha na qual João esteve, ou deve ter estado, que recebeu lá a revelação. Eu li os 22 capítulos mais uma vez e
me aprofundei e pedi ao Senhor que me concedesse graça para compreender tudo corretamente. E eu, de fato, eu subi e desci com lágrimas nos olhos e disse diante de mim: amado Senhor, João não está mais aqui, o irmão Branham não está mais aqui, mas tu estás aqui e tu concedes graça e revelas a tua palavra. Seguiu adiante, não quero entrar em maiores detalhes. Da mesma forma, quando estive no Cairo em 3 diferentes congregações, preguei, me veio o pensamento: pegue simplesmente um táxi e vai à pirâmide real. E eu vos digo, eu deixei a minha bagagem no hotel do aeroporto. Viajei os 33 quilômetros com o táxi e eu cheguei 1 hora tarde demais, mas o guarda lá, ele pegou alguns dólares e me deixou entrar. E então eu subi todos os pequenos degraus, subi inclinado, subi até o salão real, ao salão quadrado, de forma quadrada, para ver o que há lá, porque o irmão Branham havia também falado sobre isso, mas de fato é algo totalmente diferente quando pode-se ver pessoalmente sempre essas degraus breves de 13 centímetros e 1,50 m, um pequeno reto e mais de novo 13 degraus para cima. E lá também eu pude dar testemunho da graça de Deus. Alguns jovens homens estavam lá e tinham colocado suas pernas uma sobre a outra e estavam meditando, e Deus concedeu graça que eu lhes pude trazer o Evangelho e pude orar com eles lá em cima, lá na pirâmide. Era um alemão e ele consagrou sua vida ao Senhor e hoje está numa congregação na sul da Alemanha. E então a terceira vez, quando estive pregando, preguei na Jordânia, me veio o pensamento: vá para um monte, a montanha onde Moisés esteve, e olhou para a terra prometida, qual seja uma agência de viagem cristã, e o gentil senhor disse: eu posso organizar ou alugar um táxi para o senhor pode simplesmente ir lá para cima. E quando então estive lá em cima do Monte Nebo e vi, e lá todos tinham lá as suas apresentações de forma simples de todas as religiões, e lá fui lá aonde pude dar uma vista. Passei ao largo de tudo isso e pude lá chegar ao ponto e podia ver acima de Jericó e podia ver diretamente para Jerusalém. E à esquerda estava o Mar Morto. Amados irmãos e irmãs, vocês não podem imaginar o que significou para mim. E então eu pensei em Moisés, ao qual foi dado a missão que o povo deveria ser guiado para fora, mas não para guiá-los para dentro, na terra prometida.
Diante de mim estava o Jordão, então Jericó, e eu pensei comigo mesmo, amado Senhor, Tu enviaste o irmão Branham para que o povo fosse retirado do cativeiro babilônico, guiado para fora de toda servidão, libertá-lo. Deus te utilizou de forma poderosa e encontrasse ouvidos em todas as denominações e todos os círculos de crentes também igrejas livres. Há pessoas que, através do ministério do irmão Branham, foram chamados para fora. Mas agora acontece o entrar daquilo que Deus revelou para dentro, e nós agradecemos a Deus, o Senhor, por isso, que de fato estamos vivenciando a última etapa antes do retorno de Jesus Cristo. Podemos vivenciar, e eu vos digo, esse período é mais importante do que o período que já passou. Agora, todos que ouviram a palavra do Senhor e saíram, todos têm que aceitar toda a correção, têm que dar razão a Deus e sua palavra, e têm que, em relação às coisas que haviam no princípio, precisam vivenciá-las com Deus. Nós estamos no último período, e sabemos todos o que está escrito em Atos dos Apóstolos 3. Nós esperamos pelo tempo do refrigério, pela revivificação, pelo poderoso derramamento do Espírito Santo, quando chuvas primeiras e últimas cairão juntas. No tempo do irmão Branham, valeu a palavra: deixai meu povo partir. E como o irmão Branham, ele enfatizou a redenção pelo sangue, proclamou pelo sangue do Cordeiro, e deixou passar o chamado: deixai meu povo partir. E todos que pertenciam ao povo de Deus ouviram a voz do Senhor e saíram de todas as denominações, em todos os povos e línguas. Saíram de tudo isso porque o ministério de irmão Branham, que foi principalmente nos Estados Unidos da América, em 12 outros países, mesmo assim era conhecido mundialmente, e o Senhor de fato concedeu graça, e nós reconhecemos que Ele foi o profeta prometido que deveria vir antes do grande e terrível dia do Senhor, para trazer tudo no estado correto. Mas agora nós temos que chegar ao estado correto, tomar o nosso lugar, e nós agradecemos a Deus o Senhor por isso, que sempre tomamos a palavra como fundamento, e até o fim nós o faremos assim. Vamos agora ainda ler algumas passagens bíblicas, por favor. Nós lemos de 2 Pedro 1. 2 Pedro 1,
versículo 16. Porque não vos fizemos a saber a virtude e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Graças seja ao Deus vivo. Nós não seguimos fábulas artificialmente compostas, não interpretações, mas a palavra profética seguimos. Nós nos orientamos unicamente na Bíblia e dentro da Bíblia, pela graça, e nós podemos passar testemunho disso. Eu, provavelmente, de forma especial, que estive nas reuniões do irmão Branham, posso dar testemunho daquilo, o que Deus visivelmente fez nas reuniões do irmão Branham. A palavra foi confirmada e, além de pedido e da compreensão, Ele abençoou. Nós podemos, por convicção, com veracidade, dizer: nós temos a mensagem do tempo do fim, qual seja as promessas para esse tempo. Nós proclamamos não fábulas, mas a palavra de Deus se tornou a luz diante dos nossos pés e uma luz no nosso caminho. Eu posso, como Pedro, de coração repetir: não seguimos fábulas artificialmente compostas. O que Pedro tinha, ele tinha a palavra profética. O que nós temos? Nós temos a palavra profética. Ao nosso Deus seja trazida gratidão, por favor. Nós lemos de Filipenses 1, a partir dos versículos 9 a 11. E peço isso, ou essa é a minha oração, que o vosso amor abunde mais e mais em conhecimento e em toda fineza, para que aproveis as coisas excelentes, o que seja certo, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até o dia de Cristo. Estejam cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Para isso, de fato, podemos dizer amém. E eu peço a todos que leiam esse texto em oração e fé. Mais uma vez, o amor de Deus deve aumentar em todos nós. Somente pleno amor entrará lá, tudo acabará. Todos os dons, tudo acabará, parará, mas o amor permanece. O amor a Deus, o amor à palavra, o amor uns para com os outros. E irmãos, irmãs, nisto falta, sim, nós todos abandonamos o primeiro amor. O que é hoje, eu penso até no tempo do avivamento, após 49, que amor havia entre aqueles que haviam sido batizados com o Espírito, entre irmãos
o Espírito, havia o santo beijo, era feito todo dia. Um amor de Deus. E deixe-me vos dizer, através do batismo com o Espírito Santo, o amor de Deus é derramado dentro de nossos corações, e então somente os dons do Espírito podem, de fato, se tornar revelados. O que tem que acontecer agora, quando as últimas chuvas caírem, é que o amor de Deus nos eleitos seja derramado nos seus corações, para que a ligação íntima a Deus e uns para com os outros possa existir, que tudo o que acontece da congregação aconteça em amor, e o Senhor possa dar a sua bênção. Mas nos outros versículos, até o retorno de Jesus Cristo, para que ninguém fique para trás, mas todos que através do ministério de irmão Branham foram chamados para fora, que agora são introduzidos, que todos de fato vivenciem a Deus, vivenciem sua conversão, sua renovação, seu novo nascimento, seu batismo espiritual, seu selamento com o Espírito Santo, para que tudo o que faz parte da obra de redenção aconteça em nós e também através de nós, possa se tornar revelado. Nós lemos ainda, mais uma vez, nós lemos de Romanos 9, 28. Porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra, completando-a e abrevoando-a. Ao Senhor seja dada a gratidão. O Senhor, Ele mesmo, Ele finalizará, executará a sua obra de redenção, trará a finalização. Ele começou, Ele finalizará. Ele, na sua multidão comprada pelo sangue, Ele trouxe à vida filhos e filhas de Deus. Ele, o primogênito entre muitos irmãos. Deixe-me de pleno coração, com gratidão, dizer: nós temos o maior privilégio que nós agora podemos vivenciar a última parte da história da salvação. E como já anteriormente mencionamos, nos últimos 40 anos que se passaram, especialmente desde 1979 até 2019, eu viajei cada mês, todos os meses, de cidade a cidade, de país a país, de continente a continente. Isso foi necessário para que a mensagem divina fosse levada a todos os lugares. Mas agora, nos últimos 2 anos, eu não pude mais viajar, tudo se tornou diferente, o tráfego aéreo, tudo, através de tudo, essas coisas, através da epidemia, através da pandemia, através de todas as pragas, tudo o que veio sobre todo o círculo terrestre, tudo tornou impossível praticamente as viagens, mas Deus se preocupou
que desde esse tempo as antigas pregações dos anos 60 que o irmão Branham fez, dos anos 80 que nós fizemos, que agora mundialmente podem ser ouvidas, e Deus de fato concedeu graça. Eu há pouco perguntei ao irmão Tati quantos equipamentos nós compramos para que em toda a terra as transmissões possam ser ouvidas das pregações, e ele disse acima de 2.000. Deus também cuidou para que todos que nos seus países não tinham equipamento ou não tinham os meios para comprá-los, que nós nos preocupamos para que todos os irmãos em todas as cidades, em toda a África, em todos os continentes, podem então ouvir e ter parte naquilo o que agora é dito à congregação. Nós podemos dizer por convicção, nós passamos adiante aquilo o que o Senhor nos deixou em sua palavra. Vamos resumir, amados irmãos e irmãs. O irmão Branham, ele cumpriu a sua parte. O irmão Frank cumpriu a sua parte. O irmão Branham não precisa voltar de novo. O irmão Frank não precisa fazer sequer uma viagem mais. Imagine uma vez, a última década, milhares vieram a Krefeld, centenas para a Suíça, para ouvir a palavra do Senhor. Mas esse tempo passou. Também em Krefeld, nós somente temos reuniões locais num círculo pequeno, em função da situação como está na Europa e em todo o mundo. E assim, em todos os lugares, pequenos grupos podem se reunir. E eu vos digo, o último atuar alcançará a todos, aonde quer que estejam. E eu, nessa oportunidade, desejo também mencionar que todos os irmãos servidores, assim como o irmão Branham e o irmão Frank, eles cumpriram a sua tarefa. Assim, eles têm parte na proclamação da palavra, parte na repartição, na distribuição do alimento, e cuidadosamente e sinceramente e honestamente passaram adiante. E eu parto do princípio que todos os irmãos podem repetir o que Pedro disse. Nós não, que cada irmão, em cada lugar, em cada país, verdadeiramente pode dizer diante de Deus: eu não segui interpretações, explicações sobre 7 trovões, eu não segui a ninguém e a nada, nenhuma fábula eu segui. Eu estou diante de Deus e proclamei a verdadeira palavra, e o puro alimento eu distribuí.
E assim o Senhor, Ele finalizará a sua obra. Irmãos e irmãs, não estejam entristecidos sobre a situação geral na qual nós nos encontramos. Nós provavelmente estamos mais próximos do que podemos imaginar. Por favor, agradeçam ao Senhor aonde quer que vocês estejam nos pequenos círculos reunidos. E agradeçam a Deus em cada situação, pois assim está escrito que nós devemos fazer. E tudo o que acontece sobre a terra acontece a todos os incrédulos e crentes da mesma forma. Se acontecem terremotos, se há fomes, tempos caros, se vulcões entram em erupção, se isso e aquilo acontece, tudo vem sobre todo o círculo terrestre. E enquanto nós estivermos sobre a terra, nós teremos que passar por tudo isso até o fim. Mas então o Senhor, pela graça, nos levará para o lar após Ele ter finalizado a sua obra. Então, vamos chegar ao fim. Deus, o Senhor, abençoe a todos os anunciadores da palavra e todos que a palavra da hora, a santa palavra de Deus, a última mensagem, o ministério do irmão Branham e o último ministério, todos esses que respeitam, todos que aceitam, recebem isso. E agradece a Deus de todo o coração e tem parte nisso. Assim como ninguém que não respeita o ministério do irmão Branham não faz parte, não pode fazer parte, porque Deus lhe deu a missão. E o Senhor fala, se eu envio alguém e vocês o recebem, então recebem a mim. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Então, Deus, Cristo, homem de Deus, e então aqueles que ouvem a palavra de Deus. Eu não sei se alguém tomará parte no arrebatamento que com desprezo no ministério, na proclamação, naquilo que Deus está fazendo no presente, se alguém passa ao lado de tudo isso, eu não sei. Eu tenho que deixar isso com Deus. Mas eu tenho minhas dúvidas. Assim, quanto o Senhor comissionou o irmão Branham, tão certamente ele comissionou o irmão Frank, e tão certo ele, no dia 3 de dezembro de 1962, diante de testemunhas, ele deixou confirmar pelo irmão Branham, e o Senhor, ele mostrou-se como verdadeiro por toda a terra. Então, sejam gratos que podemos viver agora. Não ficais reclamando, agradecei ao Senhor, e o Senhor nos levará por tudo, como Ele prometeu. Todos os dias estará conosco até o fim do mundo. E nós podemos mais uma vez clamar uns aos outros o que o nosso Senhor disse: quando virdes que tudo isto acontece, então elevai vossas cabeças, pois vossa redenção se aproxima. Então, não vamos
ficar agora discutindo com governos e suas decisões, mas agradecer ao Senhor e vivenciar nossa preparação. E eu agradeço ao Senhor por isso, que Ele também cuidou das transmissões por todas as línguas, por toda a técnica, por tudo. Deus se preocupou, cuidou. Não eu, o Senhor, de fato, cuidou de tudo. Eu não disse a ninguém, venha, faça isso você, ou faça isso, aquilo. Deus tinha todos os irmãos que encontraram as pregações e ajuntaram, e todos os irmãos que agora fazem as transmissões que possam acontecer, tudo seja dado para tudo isso, seja deixado ao Senhor, e Ele guiará tudo maravilhosamente louvado e glorificado seja o seu santo nome. E o Espírito e a noiva dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. Louvado e glorificado seja o Senhor. A bênção do Todo-Poderoso Deus descanse sobre todos vocês, e que esse ano de 2022 seja o ano mais abençoado, que seja um ano de jubileu, no qual todos voltam à sua possessão original. A graça de Deus e a paz de Deus seja com todos vocês, no santo nome de Jesus. Amém. Nós levantamos para oração. Pai Celestial, nós te agradecemos de todo o coração por esta contemplação bíblica da palavra. Nós te agradecemos que tu concedesse força ao irmão Frank para falar conosco a tua preciosa palavra. A tua palavra é espírito e verdade. Nós te agradecemos que tu nos concedesse a tua palavra, a última mensagem. Nós te pedimos, abençoe o teu povo inteiro, mundialmente, que ouviram essa palavra, e tem misericórdia de todos nós, no nome de Jesus. Amém. Amados irmãos e irmãs, hoje eu tenho um anúncio especial. Como a maioria de fato já sabe, o Senhor, Ele chamou o nosso amado irmão Paul Schmidt para si, lá na glória, e o sepultamento acontecerá na sexta-feira, no dia 7 de janeiro, em função das circunstâncias. No cemitério, somente no círculo familiar pequeno haverá o sepultamento, e então, às 10h30, aqui no salão, igualmente haverá somente em pequeno círculo uma despedida acontecerá, mas somos gratos que será transmitida ao vivo e que todos, em todos os lugares, poderão ouvir juntamente, e até quem
não puder ouvir na manhã, ele poderá ouvir posteriormente, será colocado à disposição. E nós somos gratos a Deus, o Senhor, por esta possibilidade. Não se preocupem, por favor. Nós todos sabemos que o salão seria muito pequeno, porque tantos queriam vir. Isto em função das circunstâncias existentes. Não é possível. Vocês todos podem ficar em casa e ouvir diretamente, ou seja, às 10 horas e 30 minutos, ou posteriormente, que a bênção do Todo-Poderoso Deus descansem sobre todos vocês que amaram nosso amado irmão e prezaram nosso amado irmão Paul Schmidt. O Senhor vos abençoe e esteja convosco. Amém.